Hoje é feriado, é o dia da Proclamação da República. E para falar mais sobre a data e saber qual a relação de Sergipe nesse processo, mas também o que Sergipe tem a ver com a Proclamação da República, esse fato histórico. O nosso repórter Vinícius Mecenas conversou com o historiador. Vamos acompanhar. Muita gente não sabe, já outras vão se lembrar a partir de agora. O que foi a Proclamação da República, que aconteceu no exato dia 15 de novembro de 1889, após a derrubada da monarquia, que é quando precisa de um imperador, um rei ou até mesmo uma rainha, para a instituição da República aqui no Brasil. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o historiador Luiz Cruz, que está aqui com a gente. Aqui eu dou as boas-vindas aqui à TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Luiz. É um prazer estar aqui, Vinícius, de novo, o pessoal que está em casa, compartilhando informações históricas, né? Primeiro eu queria saber, o que é que representa o dia 15 de novembro, Proclamação da República? Então, o dia 15 de novembro representa a Proclamação da República que foi anunciada por Marechal Deodoro da Fonseca. Na verdade, representa um golpe militar na monarquia, onde a gente vai perceber que a alta oficialidade do Exército passa a ocupar um papel importante nos rumos políticos do Brasil. Ou seja, aconteceu essa derrubada da monarquia e a instituição da República, períodos bem distintos, né? É um momento de transição, vamos dizer assim, de um sistema monárquico para um sistema republicano. E para a gente entender como nasceu a República, a gente precisa voltar para a monarquia, entender toda a crise do segundo reinado, que envolveu o que a gente chama de questões religiosas, questões militares, questões abolicionistas, questões republicanas. Em outras palavras, a monarquia perdeu o apoio de setores que davam sustentação a ela, que é a igreja, o exército e a aristocracia. Inclusive a insatisfação militar, eu acredito que foi um dos fatores que contribuíram, né? Boa pergunta, porque no caso, os militares voltam vitoriosos da Guerra do Paraguai e cansados da coadjuvância política no Império, eles querem assumir como protagonistas. E aí eles vão dar esse golpe militar e assumem o poder. E aí inicia um processo que a gente chama de República da Espada. Então, como é que Sergipe estava dentro desse contexto da proclamação? Em Sergipe, as ideias republicanas já existiam até antes mesmo da proclamação da República. Porque nós vamos ter sergipanos que estudam na Faculdade de Direito do Recife, como Gumecino Bessa, Fausto Cardoso, certo? A gente vai ter Félix Belo Freire, que estuda na Medicina, Faculdade de Medicina da Bahia. Nós tínhamos sergipanos participando do Manifesto Republicano em São Paulo. Ou seja, as ideias republicanas se movimentavam e os sergipanos tiveram acesso a ela e trouxeram para cá. Ou seja, uma das figuras, acredito, muito importantes foi a que você citou agora, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que muita gente deve estar escutando aí, né? Relembrando aí quando estudou História ou quando ainda está estudando, né? Foi o primeiro presidente da República. Né? Ele vai assumir interinamente no governo provisório e depois ele passa a assumir o poder. Depois passa o poder para Floriano Peixoto, que vai governar a República com mãos de ferro, como ele próprio dizia na época. Ou seja, só para a gente ter ideia, você que está em casa acompanhando a gente, nós estamos em um lugar histórico, atrás do Palácio do Governo, hoje Palácio Museu Olímpico Campos, quer dizer que está dentro desse contexto da República no Brasil, né? Tá, porque você vê o Palácio, que hoje é o museu, você vê Fausto Cardoso, que fez parte desse movimento republicano, e Sergipe vai ter vários clubes republicanos, em Estância, Aracaju, Laranjeiras. Laranjeiras, Vinícius, chega a ser chamado de Atenas sergipense, por causa dessas ideias republicanas e democráticas. Ou seja, são vários picos, vários locais aqui, né? Na verdade, Sergipe é um celeiro cultural, é um celeiro histórico, que está dentro desse circuito nacional, né? É porque as ideias, elas vagueiam com intelectuais a bordo de navios. E nesse tempo da passagem do Império para a República, o navio tem um papel importante, não só de circulação de mercadorias e pessoas, mas de ideias também. Inclusive, professor, a gente está aqui na Praça Fausto Cardoso, que eu acredito que é um lugar que teve uma história muito firme, né, com a questão da proclamação da República. Sim, porque a Praça Fausto Cardoso, ela, por si só, é um patrimônio urbanístico, histórico de Aracaju, e um espaço onde você vê todo lugar símbolos republicanos. O Palácio do Governo, a imagem de Fausto Cardoso, que representa esse movimento da Faculdade de Direito do Recife. E a gente vai ter, ao longo da República, várias manifestações, movimentos sociais aqui na Praça Fausto Cardoso. Inclusive, por ser celebrada, né, uma data anual, Luiz,
Importante a gente estar trazendo isso até para que esses estudantes, né, tenham esse aprendizado a mais, saibam o que de fato aconteceu na nossa história, né? É porque mais do que um feriado, a gente tem que entender o caráter educacional que essa data histórica ela representa, né? É um momento muito importante na transição política da monarquia para a república e nós estamos vivendo a república até hoje. Então, a república que infelizmente nem sempre foi de todos. Por isso que a gente tem que sempre questioná-la, atualizá-la e fazer valer os direitos constitucionais e democráticos. E a partir daí, você puxou até uma questão que eu queria falar, essa questão da democracia, né? Da escolha de alguém para nos representar, para gerir todo um país, toda uma nação, né? Pois é, se a gente for fiel à data do 15 de novembro, a gente vai perceber que essa república, ela não representou a modernização que se esperava na época, ela não representou a consolidação da democracia que você se referiu, porque a República Brasileira, ela vai tomando diferentes faces, diferentes interesses, ela é uma república dos outros, dos poucos, mas não de todos. Ou seja, professor, um marco para todo o Brasil, acredito, né? Sem dúvida, porque o Brasil era a única monarquia no meio de repúblicas e de repente vai proclamar uma república, que foi um golpe, como a gente já disse, e isso vai fazer com que o Brasil se integre a toda a comunidade internacional das Américas. Só para a gente finalizar, Luiz, teve uma questão também muito importante, que foram as mudanças dos nomes, tanto do Brasil, mas também aqui do próprio no Sergipe, né? As mudanças que a gente vai perceber nessa transição da monarquia para a república é que o Brasil vai adotar o nome de Estados Unidos do Brasil. O Brasil também tem que modificar a nossa bandeira, que é a atual. Ela pega como base a bandeira imperial. E Sergipe deixa de ser chamado de província de Sergipe del Rei e passa a ser chamado de Estado. E também sente a necessidade de formar uma Constituição, tanto a nível nacional como a nível estadual. Sergipe passa a ter sua Constituição também. Ou seja, são vários fatores para que todas essas mudanças aconteçam, né? Sim, mas como já disse, né, a expectativa que foi criada, que é modernizar o Brasil, democratizar o Brasil, industriar o Brasil, não aconteceu. Pois é, professor. Muito obrigado por sua participação mais uma vez. É uma alegria contribuir. Muito obrigado. Pois é um dia para se celebrar. Proclamação da República, pessoal. Até breve. É um dia que marca a conquista de direitos e a liberdade política.